Olá, boa noite. Secretário de Saúde de Amaragi é exonerado do cargo. A decisão da prefeitura vem depois de um áudio que circula nas redes sociais em que ele ofende com palavrões uma técnica de enfermagem. Delegacia de Ipojuca vai investigar acidente que deixou um trabalhador morto e outros 2 feridos em Suape. Em Aracaju, fãs se emocionam no velório da cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta. 2 estudantes de escolas públicas aqui de Pernambuco conquistam os primeiros lugares para o curso de medicina da USP. E a reabertura do Cinema São Luís depois de 2 anos sem exibições. José Roberto Nascimento não é mais secretário de Saúde de Amaragi, na Mata Sul. Ele foi exonerado do cargo depois de xingar com palavrões uma técnica de enfermagem do município em um áudio que circula nas redes sociais. A Prefeitura de Amaragi divulgou uma nota no fim da tarde comunicando a saída de José Roberto Nascimento. A nota diz, quanto ao fato exaustivamente publicado sobre o caso do secretário de Saúde do município, informamos que após a apuração, a gestão concluiu por exonerar o servidor. A técnica de enfermagem Maiara Andrade. Ela abriu uma queixa contra o agora ex-secretário de Saúde. Maiara passou a tarde de hoje na delegacia de Amaragi prestando depoimento. Pela manhã, ela esteve no Recife para uma reunião com o Conselho Regional de Enfermagem. O Corém está apurando detalhes do que aconteceu e dando apoio a Maiara Andrade. A reunião foi no Corém hoje de manhã no Recife. Eu fui convocada pelo Conselho para que eles pudessem me auxiliar, me orientar e também me dar um apoio jurídico para que as medidas sejam tomadas. A conselheira do Corém disse que não pode mover um processo ético contra o agora ex-secretário porque ele não é profissional de enfermagem. Nós podemos fazer um ato solene que se chama desagravo público, onde o presidente faz um relato dos fatos e apoia o profissional de enfermagem contra a agressividade, seja moral, humilhação, assédio, o que for que tenha sido realizado. De acordo com Maiara, os xingamentos aconteceram por causa de um desentendimento que ela teve com a prefeita de Amaragi, Aline Gouveia, do PSB. Maiara contou que no dia 28 de janeiro, por causa de uma falta de energia, as vacinas para crianças que estavam na geladeira do posto, onde ela trabalhava, ficaram inutilizadas. E a prefeita teria responsabilizado Maiara pelo prejuízo. O Corém vai investigar o que aconteceu. Nós estaremos enviando a fiscalização do Conselho para as unidades básicas de saúde, porque nós precisamos entender que até então foi responsabilizada uma técnica de enfermagem pela questão das vacinas. Mas nós temos que entender que precisamos do enfermeiro dentro da unidade básica. Temos enfermeiro dentro da unidade básica? Então, se temos, por que o enfermeiro não respondeu? Maiara foi afastada do trabalho e disse que até hoje não foi procurada pela prefeitura. Até o momento não houve pronunciamento de nenhum deles, nem do autor do áudio, nem da prefeitura. Ninguém se posicionou diretamente comigo. Novamente, tentamos contato com o ex-secretário de Saúde de Amaragi, José Roberto Nascimento. Ele continua sem atender as ligações ou responder às nossas mensagens. Sobre o relato de Maiara, que envolveu a perda de vacinas no posto e o desentendimento com a prefeita Aline Gouveia, do PSB, a assessoria de comunicação da prefeitura informou que a demissão de Maiara aconteceu por causa de ajustes nos locais de trabalho. A assessoria disse ainda que todas as unidades de saúde de Amaragi têm equipe de enfermagem completa. E a Delegacia de Homicídios de Ipojuca vai investigar o acidente que deixou um operário morto e outros 2 feridos em Suape. Hoje, auditores fiscais do trabalho foram ao pátio onde a estrutura metálica desabou e atingiu os técnicos.
O Ministério Público do Trabalho começou hoje a apuração do acidente. Auditores do trabalho estiveram no Porto de Suape. Foram verificar o local do acidente, conversar com os responsáveis pela empresa e garantir que as atividades só sejam retomadas quando forem adotadas medidas preventivas para evitar mais ocorrências. Nós estivemos no local em que ocorreu o grave acidente de trabalho em Suape. Verificamos que a estrutura que os trabalhadores estavam realizando o desmonte desabou durante o processo. As empresas envolvidas já foram notificadas para prestarem esclarecimentos e as atividades só serão retomadas após a apresentação da documentação solicitada. Ontem, no início da tarde, uma grande estrutura metálica chamada Portainer desabou na área da empresa Tecon Suape, dentro do porto. Um trabalhador morreu na hora. Outros 2 ficaram feridos e foram socorridos pelo SAMU de Ipojuca e por uma ambulância do Porto de Suape. O IML e equipes da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística também estiveram no local. A investigação vai ser feita na delegacia de Ipojuca e conduzida pelo delegado João Pedro, de Porto de Galinhas. O técnico que morreu no acidente é André Luiz Paiva de Oliveira. Ele tinha 36 anos e era do Rio de Janeiro. Era funcionário de uma terceirizada, a Work Alpinismo Industrial, uma empresa especializada na desmontagem de equipamentos industriais de grande porte. De acordo com a empresa Tecon Suape, André fazia parte da equipe que estava desmontando o Portainer, usado para tirar e colocar contêineres nos navios. São estruturas como essas. Ainda de acordo com a Tecon, a Work foi contratada para desmontar 2 estruturas. A primeira terminou de ser desmontada no dia 18 deste mês. E nesta semana, os funcionários começaram a desmontar o segundo Portainer. O Tecon Suape informou que os técnicos tinham finalizado a maior parte do trabalho. Faltava apenas a base, quando a estrutura que restava do equipamento desabou e matou o funcionário. Em nota, o Tecon Suape afirmou que não tem responsabilidade de qualquer natureza pelo acidente e lamentou o ocorrido, manifestando irrestrita solidariedade à família da vítima. Em nota, a Work Alpinismo informou que se solidariza com os parentes de André Luiz Paiva de Oliveira e que ele era uma pessoa admirável e um ótimo profissional. A Work também informou que os outros 2 funcionários feridos no acidente estão internados no hospital do Recife. O estado de saúde deles é estável e os funcionários não correm risco de vida. O nome do hospital não foi divulgado. O corpo da cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, está sendo velado no ginásio Constância Vieira, em Aracaju. A cantora era muito querida no Nordeste e fazia sucesso em todo o país. Após um velório reservado apenas com a presença de parentes, o corpo de Paulinha Abelha foi levado a um ginásio na zona sul de Aracaju. Esse é o último momento que eu estou podendo ver ela assim, mesmo que de longe. E eu sei que jamais eu vou poder ver ela nos shows, de volta aos palcos, e eu não poderia faltar esse último momento. O sentimento compartilhado por todos é o de perder uma pessoa próxima. É mesmo que perder uma filha. Realmente, eu acho que eu já estou até sentindo uma dor de uma perda de uma filha. O marido da artista, os músicos e cantores da banda Calcinha Preta estiveram juntos durante a realização de uma missa. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Desde as 7 horas da manhã que o corpo da cantora Paulinha Abelha é velado neste ginásio em Aracaju. O espaço permanece aberto para os fãs se despedirem até amanhã pela manhã. Depois o corpo será levado para Simão Dias, cidade onde ela nasceu e que fica a 120 quilômetros da capital sergipana. No local também vai ter cerimônia aberta ao público e depois sepultamento. No dia 11 de fevereiro, Paulinha Abelha foi internada em Aracaju após voltar de uma turnê por São Paulo. Segundo os médicos, ela apresentava um quadro de insuficiência renal. Paulinha entrou em coma profundo. O estado de saúde piorou, com problemas também no fígado e no cérebro. A morte encefálica da artista foi confirmada ontem, com a realização de exames clínicos.
Ela tinha 43 anos e começou a cantar na adolescência, com apresentações pelo interior de Sergipe. Após a passagem por alguns grupos, a chegada à banda Calcinha Preta na década de 90 levou a cantora aos palcos de todo o país e a turnês internacionais. Paulinha gravou 21 CDs e 3 DVDs. Foi uma trajetória musical de uma voz potente e que deu força ao forró eletrônico. A gente começou juntos, fazendo barzinhos, depois fomos para o forrozão Panela de Barro, depois fomos para a Calcinha Preta. A gente já chegou a dividir um ovo. E é uma história que a gente não esquece. Peguei a conhecer a Paulinha através da minha esposa, que dançou na Calcinha Preta, então a gente ficou tipo fazendo parte da família Calcinha Preta. Paulinha Abelha tinha muitos fãs pernambucanos. A cantora participou de algumas edições do programa São João do Nordeste, aqui na TV Globo, com a banda Calcinha Preta. Em 2015, quem apresentou o programa foi Wesley Safadão. Em 2020, Paulinha cantou os sucessos da banda no programa Live São João do Nordeste. A última participação nos programas aqui da TV Globo foi em junho do ano passado. Paulinha e a Calcinha Preta animaram o forró dos namorados. Depois do intervalo, o relato de um recifense que mora na Ucrânia e não consegue sair do país. Veja também, 2 estudantes pernambucanos conquistam vagas de medicina na USP, a Universidade de São Paulo. E o NE2 volta em instantes. Nos nossos telejornais e também no G1 você acompanha as notícias sobre o ataque da Rússia à Ucrânia. Tem reportagem no G1 sobre um pernambucano que mora na capital Kiev e não consegue sair de lá por causa da quantidade de pessoas tentando deixar o país. O recifense Gabriel Melo tem 31 anos de idade, contou à reportagem que as pessoas não conseguem mais sacar dinheiro nos bancos. Ele trabalha como gerente de desenvolvimento de negócios e mudou-se para a Ucrânia a trabalho em agosto de 2019. Sem parentes no país, ele mora sozinho e há dias tenta sair da região. A reportagem completa você pode conferir aqui no G1 Pernambuco, apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui no aplicativo do G1. Pela Copa do Brasil, o Náutico foi até o Tocantins e perdeu para o Tocantinópolis. A derrota custou a eliminação na primeira fase da competição. O único gol da partida saiu aos 17 minutos do primeiro tempo. O Raí, ex-jogador do Náutico, cobrou falta, a bola desviou na barreira e foi no ângulo. Final, Tocantinópolis 1, Náutico 0. Com a derrota, os alvirrubros somam 7 eliminações na primeira fase da Copa do Brasil. O Náutico volta a campo no domingo contra o Afogados, pela 6ª rodada do Campeonato Pernambucano. 2 estudantes pernambucanos vão cursar medicina na USP, a Universidade de São Paulo, uma das mais concorridas do país. Eles concluíram o ensino médio em escolas públicas. Os 2 conversaram com a nossa equipe sobre a importância da família e da educação. A parede do quarto de José Antônio, de 19 anos, virou um mural cheio de fórmulas, exemplos, conceitos. Ele mora em Sertânia, no sertão do estado. O resultado de tanta dedicação está estampado nesta outra foto, tirada esta semana. O estudante pintou o rosto e os braços. José Antônio atingiu a nota 798 no Enem e passou em medicina na Universidade de São Paulo. A USP é uma das universidades mais concorridas do Brasil e ele ficou em 2º lugar entre os alunos de escolas públicas. Eu me preparei durante 2 anos focados, estudando em casa, de forma online, e me deparei também com muitas dificuldades, muitos empecilhos, mas quando eu recebi a notícia de ter sido aprovado e percebi a felicidade, tanto minha quanto de todos que estavam ao meu redor, eu me deparei, eu tive a certeza de que todo esse esforço, toda aquela batalha valeu a pena e que se fosse necessário eu faria tudo de novo. José Antônio está a 315 quilômetros do Recife, onde mora Rafael, que também está muito feliz com o resultado da USP. A conquista da felicidade foi o que eu sempre sonhei, entrar na faculdade de novo, e assim, gratidão e muita ansiedade pelo que está por vir. Na foto tirada há 3 anos, o sorriso de quem terminou o ensino fundamental. Agora, em 2022, a máscara esconde o sorriso, mas o brilho nos olhos mostra a alegria de quem acabou de entrar na universidade. 17 anos, estudante de escola pública,
É mais um pernambucano aprovado em medicina na USP este ano. Com a nota 816 que Rafael tirou no Enem, ele tinha a chance de estudar Direito, Engenharia Civil ou outro curso concorrido em qualquer uma universidade pública do país. Mas Rafael garantiu logo a vaga em Medicina, que sempre foi o sonho dele. E mais, o resultado tão bom do estudante rendeu para ele uma posição de destaque este ano. O SISU, Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, informou que Rafael ficou em primeiro lugar entre as 6 vagas para pessoas de baixa renda, estudantes de escolas públicas. Rafael mora no bairro da Boa Vista e ajuda o pai na papelaria da família. Quer ser neurologista para ajudar pessoas como a mãe dele, que tem epilepsia, doença que compromete as células nervosas do cérebro e provoca convulsões. O pai é só orgulho e não controla a emoção. Felicidades, né? Muita felicidade, porque é muito difícil, tio. A gente que é pobre, esforçado, operário, e ter um filho que consegue as coisas é difícil, não é fácil. As emoções são de felicidade. Como vai ser o doutor Rafael Costa e Silva? Eu acho que um cara humilde, simples, que procura ajudar pessoas e que é muito grato pelo que ele está vivendo. O Rafael fez o ensino médio no Colégio Pernambucano do Recife. E o José Antônio concluiu os estudos na Escola de Referência em Ensino Médio Olavo Bilac, em Sertânia, no Sertão. Em instantes, a baixa procura pela vacinação de crianças contra a Covid preocupa autoridades de saúde aqui no estado. E a reabertura do Cine São Luís, que estava há 2 anos sem funcionar por causa da pandemia. E o NE2 volta já. O próximo sábado, aqui em Pernambuco, será o dia C. Dia de vacinação contra a Covid das crianças. Todos os municípios devem se organizar para atender as crianças de 5 a 11 anos. E a vacinação dessa faixa etária ainda é muito baixa. Hoje, Pernambuco ainda tem 792.843 crianças que não tomaram a primeira dose. O secretário de Saúde do Estado, André Longo, e a superintendente de imunização, Ana Catarina Mello, reforçaram a importância da vacinação neste sábado. Estamos hoje com 32% da cobertura da vacinação de crianças. O Estado já fez uma distribuição de 1,3 milhões de doses de seringas para essa vacinação. Então, nesse momento, a gente precisa agora, já que os municípios estão com vacina e seringa, que eles se mobilizem, busquem essas crianças e que a gente melhore a cobertura vacinal nesse momento para D1 das crianças e também lembrar que já estamos há mais de um mês do início da vacinação de crianças e precisamos também fazer a dose 2 das crianças que já receberam a vacina Coronavac. Uma cobertura vacinal baixa implica riscos não apenas para as crianças, mas para toda a sociedade. Se você é pai ou responsável por uma criança de 5 a 11 anos, não acredite em mentiras. Vacinas são seguras e está provado. Podem salvar seu filho, evitando hospitalização e até mesmo morte. O secretário André Longo disse que a procura por atendimento nos hospitais diminuiu, mas a quantidade de mortes continua crescendo. Vamos então olhar aqui os dados, porque 249 pessoas morreram de Covid aqui em Pernambuco em fevereiro. É o maior número desde julho do ano passado, quando o estado teve 609 mortes por Covid. E na última semana o estado confirmou 20 mortes diariamente, em média. É um crescimento de 47% em 2 semanas. O secretário André Longo também deu uma mensagem para todos os pernambucanos sobre este período que seria de carnaval. O vírus continua circulando, ainda temos mais de 700 pacientes em leitos de UTI e os óbitos continuam em um patamar elevado, reflexo de 2 a 4 semanas atrás. Como falei na semana passada, ainda temos uma preocupação adicional com o início do nosso período sazonal, no começo de março. Nesse cenário, que ainda é de incertezas, precisamos estar especialmente atentos a esse final de semana, em que seria comemorado o Carnaval, evitando aglomerações, além de reforçar o cuidado, especialmente com o uso correto da máscara. A nossa mensagem é que o amor pelo Carnaval não pode ser maior do que o nosso respeito pela vida de todos. Vamos superar esse momento de pandemia de forma mais rápida se cada um fizer a sua parte. Não tem carnaval nas ruas, não pode ter também festas particulares, mas dá para ter um gostinho do carnaval em casa. No sábado tem programação especial aqui na Globo.
Depois do É de Casa, vamos exibir o especial do Galo da Madrugada e dos 100 anos de Enéas Freire, fundador do bloco. E à noite, depois do BBB, tem um programa sobre os 90 anos do Homem da Meia-Noite. E a gente segue agora com uma dica de passeio que dá para aproveitar a partir de hoje. Nós temos imagens para você da Rua da Aurora, às margens do rio Capibaribe e um dos prédios históricos dessa rua, o Cinema São Luís. O cinema tradicional do Recife, que completa 70 anos em setembro e estava sem exibir filmes há quase 2 anos. Hoje, as sessões estão de volta. Quem está acompanhando é Antônio Coelho e traz para a gente as informações. Boa noite, Antônio. Oi, Márcio, muito boa noite para você e para todo mundo. Olha, você falava aí das preocupações com a Covid-19, elas não desapareceram e o que a gente está percebendo aqui é que está todo mundo de máscara, com máscara de boa qualidade, para curtir o retorno do Cine São Luís aqui no centro da cidade. Quem também está curtindo, aí agora está tendo sessão, tá, pessoal? Então, como terminou aquele burburinho aqui fora, não tem aquela conversa, não tem tanta gente, dá para a gente entender quem são as pessoas que vivem do Cinema São Luís, como Dona Ana. Dona Ana, boa noite para a senhora. A senhora vende pipoca e batata frita aqui em frente ao cinema há quantos anos? Mais de 30 anos. Com o dinheiro que a senhora recebeu ao longo desse tempo, das vendas da senhora, o que foi possível garantir para a família da senhora? Meu lar. Dá forma de vida a eles, né? Criou quantos filhos? 6. 6 filhos com pipoca daqui. Dona Ana, como é que a senhora, o que a senhora está sentindo de ver agora o cinema depois de 2 anos reaberto? Muita emoção, né? Eu estou feliz, né? Por ele voltar, né? A funcionar. Obrigado, tá, Dona Ana? Bom retorno para a senhora. O pessoal disse que o nosso áudio não estava muito bom, mas Dona Ana disse que ela está aqui há 35 anos vendendo pipoca em frente ao Cinema São Luís. E aí, gente, deixa eu contar para vocês uma história. Deixa eu voltar aqui. Olha só como é que as coisas mudam em 2 anos. Olha, há 2 anos tinha a chave do Pix para vender pipoca? Não tinha. Agora a Dona Ana vende com o Pix. Em 2 anos muita coisa muda, gente. Nesses 2 anos aqui do Cinema São Luís fechado, lá atrás, eu conversei com o Geraldo Pinho, que era o profissional que selecionava os filmes, que selecionava os filmes que estão em cartaz aqui. E ele me disse que ele gostava de trabalhar aqui porque o Cinema São Luís é um formador de público para a arte, para a 7ª arte. Antes, aqui na fachada, ficava assim: em breve estaremos juntos. O pessoal me contou que foi uma ideia dele. Era como se estivesse em cartaz, chamando para um filme que estaria em cartaz, essa união de todos juntos. Agora está aqui. Obrigado, Geraldo Pinho, um herói. Quem era Geraldo Pinho? Era quem selecionava os filmes em cartaz. Ele é considerado um herói por quem trabalha aqui, porque era quem garantia a arte. Ele morreu em novembro do ano passado, em função de um infarto, e o nome dele é muito lembrado. As pessoas sentem muita saudade dele aqui, como Vanessa. Vem cá, Vanessa é auxiliar de serviços gerais. Se Geraldo Pinho estivesse aqui nessa reabertura, o que a senhora acha que ele estaria sentindo? Boa noite. Seria a realização da vida dele, né? Porque o cinema era tudo para ele. E era o que ele amava fazer, né? Então eu estaria muito feliz, com certeza. Você está feliz? Eu estou. Voltando, né? Obrigado. Vou te atrapalhar mais seu trabalho aí, não. Licença. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui, que o pessoal me autorizou. Abre a porta, minha gente. Amanhã tem longa-metragem pernambucano. E agora, vamos ver se eu abro aqui a cortina para mostrar A Ilha de Bergman, que é o filme que está em cartaz nessa reestreia, nessa reabertura do Cine São Luís, com as pessoas cumprindo o distanciamento aqui. E as sessões... Essa é a última sessão de hoje. Márcio. Antônio Coelho ao vivo com informações direto do Cine São Luís. Obrigado pela sua companhia. Para você, uma boa noite e até amanhã. E a gente encerra com essa imagem, mostrando o Cine São Luís tão tradicional na Rua da Aurora, no centro do Recife. Até amanhã.